Eu já não faço ideia de quantas vezes eu preguei, eu asseverei, eu afirmei, eu notifiquei que orações sinceras, orações com fé, orações com coração, podem mudar qualquer situação. E eu já disse muitas vezes também que orações são gratuitas, você não paga para fazer orações, ainda que alguém aí no meio religioso cobre para orar por você. Mas, bom, Jesus já disse isso, que os fariseus fariam prolongadas orações para depois pedirem os sacrifícios, as ofertas, principalmente das pessoas mais simples e incautas. Mas vamos deixar esses bandidos para falar deles outro dia. Vamos focar aqui na nossa mensagem, na oração. Oração é gratuita, a oração pode ser feita em qualquer lugar. Você pode fazer a oração na igreja, no templo, você pode fazer a oração no cume de um monte, se você estiver lá no cume de um monte, você pode fazer oração deitado na sua cama. Talvez você esteja me assistindo agora no leito do hospital, deitado aí, cheio de uma parafernália que está averiguando pulso, batimento cardíaco, oxigenação, você tem acesso para remédios e de fraldas até, porque não pode sair, não pode levantar, numa UTI, numa unidade de terapia intensiva. Você pode orar de dentro de uma penitenciária, você pode orar, enfim, você pode orar de qualquer lugar, a qualquer momento. Você pode, tendo uma vida errada ou correta, ou tendo feito coisas terríveis, ou tendo um passado razoavelmente limpo, você pode, até o dia de hoje, ter dito, afirmado aos quatro ventos, eu não creio em Deus, mas se agora você parar e crer em Deus, Ele pode lhe ajudar. Quero ler para nós o Salmo 57, Salmo 57, do 1 ao 3, porque o Davi está fazendo uma oração, ele precisa de socorro, ele precisa de livramento. Nós vamos ler e perceber que ele estava passando por calamidades. Ele usa assim mesmo a palavra no plural. Não sabemos o que era. Na verdade, esse salmo faz referência àquele período que ele fugia de Saul. Então envolveu muitas coisas, ele, enfim, tinha sido expulso do reino, ele estava na terra do inimigo, o rei querendo matá-lo, enfim. E ele começa dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Percebe que ele pede misericórdia duas vezes. O que é misericórdia, pastor? Eu vou tentar explicar, mostrando para você a diferença entre graça e misericórdia. Você sabe o que é a diferença entre a graça e a misericórdia? Então é assim, ó, a graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. Salvação é pela graça. Eu não mereço a salvação, mas pela graça, Deus me dá a salvação que eu não mereço. E a misericórdia, pastor? A misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Então, se na graça eu não mereço ir para o céu, mas Ele me concede a entrada do céu, na misericórdia, eu que mereço ir ao inferno pelos meus pecados, não vou ao inferno. Ele não me dá o que eu mereço. Na graça, Deus dá o que eu não mereço. Na misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço. E Davi sentia que merecia estar passando por aquilo. Talvez ele tivesse feito coisas, aliás, ao longo da vida de Davi, ele fez muitas coisas que trouxeram consequências. E aí, quando ele se via
imergido naquelas consequências, porque está escrito que quem planta uma chuva vai colher tempestades. Então, quando ele se via em meio àquelas tempestades, aquelas calamidades, o que ele pedia? Ele pedia misericórdia. Ele pedia que Deus lhe concedesse o livramento daquilo. Você está precisando de misericórdia? Em qual área? Financeira? Pastor, eu me endividei, pastor, infelizmente eu fui além do limite e agora eu estou sofrendo. Então peça misericórdia a Deus. Peça que Deus te livre das consequências que estão aí por culpa sua. Isso é uma admissão de culpa, gente. E eu e você e todos nós erramos. Quero, com todo cuidado, dizer isso, porque você já está triste pela situação em si, e eu não quero acrescentar mais tristeza ao teu coração. Ao contrário, quero nessa palavra te trazer alento, te trazer esperança, lhe mostrar que há uma solução. E Davi entendeu que havia essa solução. Por isso que ele pede misericórdia, ele pede que ele não sofra as consequências de algo que ele havia cometido. Peça isso hoje para Deus também. Vou dar um outro exemplo. Saúde. Talvez você esteja aí no hospital, como eu mencionei há pouco, com um câncer de garganta, um câncer pulmonar, um efizema, pelos seus 30, 40, 50 anos fumando. Isso não é outra coisa senão consequência de uma vida, não é verdade? De fumante que você teve durante a sua existência. Os anos ingerindo fumaça. E agora você está aí preocupado com essas manchas no seu pulmão. Peça misericórdia para Deus. Ou você que bebeu muito, que já não tem nem fígado, tem outra coisa aí, não é mais o seu fígado. E aí vem as hepatites, enfim, você sabe o que acarreta uma pessoa que tem o seu fígado comprometido. Ou você que não cuidou mesmo da saúde, comeu gordura demais, agora está aí com as veias entupidas. Outro dia um conhecido meu, foi um milagre mesmo, ele me contou que estava 90% entupida lá uma veia do coração, uma artéria. Imagine, estava... O dízimo é bendito mesmo, né, pastor Nivaldo? Porque o dízimo do coração dele, a 10ª parte do coração dele que manteve ele vivo. Quando descobriu, aí fizeram lá um tipo de tratamento que faz, eu não sou cardiologista, só tenho uma vaga ideia, mas a artéria dele estava 90%, ele não sabia, estava vivendo somente com o dízimo da cavidade, por ali o sangue passava, o coração cansando, fazendo força para bombear o sangue, porque só 10% da cavidade da artéria estava, de fato, como Deus quer. Então, consequência, a pessoa paga pelo que ela fez. Mas aí o que faz? É o fim da linha? Não é o fim da linha. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, confia na misericórdia. Apesar de eu ter feito tantas coisas erradas, eu estar agora pagando pelo que eu fiz, perdi minha família, perdi meu casamento, perdi meus filhos, perdi minha empresa, perdi meus negócios, perdi minha dignidade, perdi minha reputação, sei lá o que você perdeu, e você sabe, você conhece a sua própria vida. Estou te colocando uma oração no coração e nos lábios. Agora é hora de confiar em Deus. Fala, Senhor, eu errei, eu admito que eu errei, eu admito que eu fracassei, eu admito que eu fui mal. A senhora, a mesma coisa, reconhecer, eu admito que o meu casamento fracassado, o meu casamento frustrado, o meu marido que foi embora, a culpa foi minha. E a mulher sábia edifica a sua casa. Mulheres casadas, mães, esposas,
peçam a Deus, porque vocês têm um dom divino de edificar. A mulher sábia, ou seja, a mulher com a sabedoria divina, edifica a sua casa. A tola está destruindo com as próprias mãos. E se a senhora foi uma mulher tola e destruiu o teu casamento, peça perdão, peça misericórdia, confie em Deus e quem sabe Deus não restaure teu casamento, fazendo uma obra primeiro no teu coração, depois teu marido percebendo, as coisas podem ser restauradas. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Eu acho isso aqui maravilhoso. Olha como que é uma oração sábia além de tudo. Ele não exige de Deus, faça essas calamidades se passarem rápido, não. Ele tem que suportar coisas que a gente vai ter que suportar. Ele creu que havia um abrigo, havia um lugar em Deus onde ele poderia ficar descansando, mas ele sabia que aquelas tempestades, aquelas calamidades, elas iam durar um tempo. No caso de Davi, tá? Não leve a ferro e fogo. No caso de Davi foram 13 anos, praticamente. 13 anos entre aquela perseguição de Saul à vida dele. Até que Saul morre na batalha contra os filisteus. E aí Davi volta para Israel e ele é instituído e ordenado rei de Israel. Também quando mudou de uma hora para outra. Ele está um dia na terra do inimigo sendo perseguido, no outro dia ele tem uma coroa na cabeça. Mas ele teve que ter paciência. E ele conseguiu suportar porque ele encontrou em Deus, à sombra das asas do Senhor, um abrigo até que passasse. Veja que o até que passe as calamidades é ele dizendo, eu vou esperar, eu sei que vai passar, não estou exigindo nada de Deus, eu vou esperar. E ele esperou, ele soube esperar. Ele soube esperar. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Tudo, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo, meus amigos e minhas amigas. Tudo. Não há o que Deus não possa fazer por você. Qualquer coisa, se você me procurasse e falasse, pastor, mas então, deixa eu lhe falar, o meu caso é esse. Deus executa tudo. Ele pode te curar, ele pode restaurar teu casamento, ele pode restaurar tua empresa, ele pode levantar você da bancarrota, ele pode mudar os seus pensamentos, desde que você clame a ele de todo o coração, com toda a tua fé, ele executa tudo. Deus é o Todo-Poderoso, nós estamos tratando com o Todo-Poderoso. Eu já vi, olha, coisas que fenomenais, não tem palavras para descrever, transformações que eu vi em pessoas que eu julguei num tempo da vida como casos perdidos. Eu tenho um amigo, ele é da nossa igreja, eu o conheci antes, eu confesso assim, eu não acreditava que aquele rapaz seria o que ele é hoje, homem casado, chefe de família, filhos, bom emprego, bom salário, é bom mesmo, pessoa resolvida na vida. Hoje ele já tem seus 40 e tantos anos. Eu confesso para você que, conhecendo a figura alguns anos atrás, eu não imaginaria que ele fosse o ser humano que ele se tornou hoje. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a buscar Deus. Eu me lembro das conversas que eu tinha com ele, e ele falava assim para mim, ele falava, eu estou buscando a Deus. Ele andava com a Bíblia, ele andava com um caderno e uma caneta, ele assistia o missionário, eu lembro dele falar que ele comentava, ontem o missionário pregou isso, o missionário falou aquilo, ele lia. Então assim, ele se dedicou a buscar. Hoje é um homem digno, é um homem financeiramente falando estabelecido, é um homem casado, com 3 filhos, mudou de vida, porque Deus executa tudo, Deus pode tudo. Ele enviará do céu o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade.
Deus vai enviar. Socorro, auxílio, misericórdia, verdade que é a palavra, que vai ser o norte da sua vida, para você dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em outras palavras, o que nós aprendemos com esse salmo, resumidamente, é: você pode ser a pior pessoa, vivendo a pior situação. Se você clamar a Deus, Ele te ajuda. Ele nunca despreza um coração quebrantado, contrito e que nele confia. E é Ele que está falando com você agora. Clame a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém?